Olá, eu sou a Priscila Gênio e estamos lendo juntos o Devocional de Toda Mulher. Nós estamos conversando a respeito da vida de Raabe, uma mulher posicionada. Hoje é no segundo dia dela. E vamos ler o mesmo trecho, o mesmo texto do devocional anterior. Nós estamos no devocional 17º. Bora lá? Josué 2. De Setim enviou Josué, o filho de Num, 2 homens secretamente como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então se deu a notícia ao rei de Jericó, dizendo: eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, havia tomado e escondido os 2 homens e disse: é verdade que os 2 homens vieram aqui, porém eu não sabia de onde eram. Havendo-se fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os fizera subir ao eirado e os escondera entre as canas de linho que havia disposto em ordem no eirado. Foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho que dá ao vals de Jordão. Havendo saído os que iam após eles, fechou-se a porta. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado e disse-lhes: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor que o infunde caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também que os fizeste 2 reis de amoreus, Seom e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus acima dos céus e embaixo da terra. Agora, pois, jure-me, vos peço pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também delas usareis para com a minha casa do meu pai, e que me dareis um sinal certo, de que conservareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, com tudo o que tem, e de que livrareis a nossa vida da morte. Então lhe disseram os homens: a vossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes a essa missão. E será, pois, que, dando-lhes ao Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. E dizendo-lhe: ide ao monte, para que porventura não vos encontre os perseguidores. Escondei-vos lá 3 dias, até que eles voltem, e depois tomareis o vosso caminho. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizermos jurar. Se, vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio escarlate à janela, por onde nos fizesse descer. E se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família do teu pai. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes. Mas o sangue de qualquer um que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Também, se a tu denunciastes essa nossa missão, seremos desobrigados do juramento que nos fizermos jurar. E ela disse: segundo a vossa palavra, assim seja. Então os despediu, e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlate à janela. E foram-se, pois, chegaram ao monte, e ali ficaram 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os procuravam por todo o caminho, porém não os acharam. Assim, os 2 homens voltaram e desceram do monte,
E passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desanimados diante de nós. Legal o texto, né? Pra você que não conhece a história de Raabe nem de Jericó, dá uma olhada em Josué e você vai conseguir ter um panorama. Mas vamos ver o que Deus tem para nós hoje? O tema de hoje é: posicione-se do jeito certo. Uma mulher posicionada, então precisamos nos posicionar, né? Posicionar do jeito certo. Vamos lá? Em toda a passagem de Josué 2, vemos uma mulher muito posicionada, que não se deixava abalar ao ser confrontada pelos próprios mensageiros do rei, pois seu temor a Deus era maior do que sua obediência a autoridades humanas. Pelos relatos desse capítulo, percebemos que Raabe tinha conhecimento do que eram os dois espias e sabia do Deus do povo de Israel, mas também tinha consciência de que não era israelita. Ela estava condenada à morte, assim como todo o povo. No entanto, enxergou uma oportunidade de salvação e abraçou com toda a força. Um trecho do texto que a gente acabou de ler. Então, os homens lhe disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não anunciarem essa nossa missão. E quando o Senhor nos der essa terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Josué 2:14. Seu destino era a morte, mas por causa da sua ousadia e temor, ele se transformou em uma vida abundante e marcante. Assim como o sangue nas portas dos israelitas no Egito salvou os primogênitos quando o anjo da morte passou, em Êxodo 11, 6 e 8 e 12, de 1 a 7. O cordão de escarlate pendurado na janela de sua casa foi o sinal que livrou e também a sua família. Josué 2:18. Por meio daquele cordão, Raabe, que não era israelita, passou a fazer parte daquele povo. Desta forma, a vida de Raabe é um retrato da nossa história de redenção. Quando somos cobertos pelo sangue de Jesus, também recebemos uma nova vida, uma nova identidade, um novo começo. Merecíamos a morte, mas Cristo nos deu acesso a uma nova identidade por meio do seu sangue. Agora somos filhos amados. Cabe a nós abraçar essa oportunidade. E você, ainda está em Jericó ou já está debaixo da identidade de Deus? Legal, né? Que Raabe conseguiu identificar quem era o verdadeiro Deus, porque ela não teve dúvida, né? Porque normalmente uma pessoa que possa ter dúvida, de repente ela pode só jogar para os dois lados. Ela poderia entregar a ele, de repente quem ganhar eu vou estar salva, né? Se importando mais em se salvar. Não, mas ela estava se importando, ao meu ver, ela estava mais se importando de entender quem era Deus e honrar o Deus. Tanto é que ela acabou, num texto que a gente acabou de ler, ela acabou falando pros soldados, acredito que foi os soldados, né, do rei, os mensageiros do rei, que eles tinham passado lá, mas não estavam mais lá, que já tinham saído, né? Então, ela entendeu quem realmente era o Deus, ela entendeu quem é o Deus acima de da terra da terra e dos céus, né? Que é o mesmo Deus da terra e do céu. Ela reconheceu as coisas que Deus fez por eles, né? Por esse povo, de atravessar o Mar Vermelho, de dar muitas terras para eles. Mas, se você for ler a história desse povo que atravessou o Mar Vermelho, eles não conseguiam reconhecer, né? As bênçãos que eles viviam um dia após o outro. E você? Você tem conseguido reconhecer? Mesmo você tem vivenciado, só de ouvir falar, você sente no seu coração algo diferente, algo que diz esse é o caminho certo? Ela teve certeza absoluta que conseguiu colocar a vida de sua família nisso. Assim, vamos ficar aqui. E não porque não tinha outra saída, porque essa era a única saída, né? E essa identificação do cordão escarlate, do cordão vermelho pendurado na janela, foi o que salvou.
que, como muito bem mencionado aqui, representa também a marca, que quando aconteceu a primeira Páscoa. Se você não sabe, aqui tá falando ó, em Êxodo 11, de 6 a 8 e 12, de 1 a 7. Dá uma lida lá para vocês verem a respeito da primeira Páscoa, que é a marca do sangue do cordeiro na porta. Quem entende quem é Jesus, quem é Deus, tem essa marca. E essa marca se carrega com você. Né? E é uma questão que é um convite que ele nos faz, que ele está à porta e bate. E se você abrir a porta, ele entrará e sairá contigo. E isso eu colocando em prática dela, né? Pra gente tirar um momento, ó. Tire um momento para orar e agradecer pela sua salvação. Se ainda não tem a salvação, entregue sua vida a Jesus, com a ajuda de uma amiga que já conheça. O que seria isso? É reconhecer o que Jesus fez por você. Que ele morreu numa cruz e ressuscitou no terceiro dia, por conta dos teus pecados. E agora nós somos livres, nós podemos celebrar porque ele fez isso. Não precisa mais do cordeiro, que como era feito no Velho Testamento, porque Jesus fez isso por nós. E basta você dizer, Senhor Jesus, pode repetir comigo, Senhor Jesus, eu aceito o Senhor no meu coração como o único Senhor da minha vida. E Espírito Santo, me conduza para que eu caminhe a vida com um propósito para o reino. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém? E muitas vezes nós cremos que nós temos que mudar a nossa vida, alguma coisa para seguir a Cristo, mas não. Ele nos chama do jeito que nós estamos. E conforme o nosso caminhar, nós vemos o que nos convém e o que não nos convém. Que muitas coisas no meu passado, me convinha, mas hoje não me convém mais. E é uma escolha que eu tenho, não uma obrigação. Quando você está com Jesus, o fardo é leve, não é pesado. Se você precisar de uma ajuda nessa caminhada, entre em contato comigo. Vamos colocar em prática o 2? Ore agora e exponha seus temores e angústias, dispondo-se de ser usada por Deus, mesmo com suas fraquezas. É mais ou menos o que eu estava falando agora. Que nós sabemos aonde estão as nossas fraquezas, aonde estão as nossas dificuldades. Cada um tem a sua. E não dá para falar que uma é mais pesada do que a outra. O que muda são as consequências de cada fraqueza que nós temos. Mas na Bíblia diz, é quando somos fracos, aí que somos fortes. Porque nós temos que buscar nele. Ele é a nossa fortaleza. Ele é a nossa rocha. Então não tem problema de você expor o que te angustia, qual o seu temor. Ore. Ore, quando você diz ore, quando eu falo ore, é converse com Deus. Eu estou tendo uma conversa aqui com você, converse com Deus, é só isso que Ele quer. Que tenha uma conversa sincera e que com isso você consiga entender e seu coração vai sendo transformado aos poucos, de uma maneira voluntária. Porque Deus, Ele é muito gentil. Ele permite que você escolha, que você tenha o livre-arbítrio. 3. Peça ao Espírito Santo que ajude a cumprir tudo aquilo que Ele tem para a sua vida e anote todas as palavras que Ele lhe trouxer. É lindo isso. É lindo isso que quando o Espírito Santo conversa conosco. Né? Nós conversamos com Deus Pai, com Deus Filho, com o Espírito Santo, nós conversamos com todo. Mas a função do Espírito é nos aconselhar, nos conduzir. E eu gosto de muito do versículo, eu vou adicionar um versículo aqui para vocês, que está em Salmos 139. Eu adoro esse versículo, eu acabo usando para muitas situações. Eu espero que você compreenda esse versículo também. Cadê? 139:16. Diz o seguinte: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Então, Deus te conhece antes mesmo de você viver o seu dia, porque Ele ainda já te conhecia, a substância ainda informe, antes de você ser gerada no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, Ele já sabia como ia ser todos os teus dias. Então, quem não é melhor do que Ele de te conduzir a isso?
Porque muitas vezes nós não entendemos as coisas. Nós achamos que tem que conduzir de um jeito, mas Deus sabe como nossos dias foram escritos. Né? E não é uma solução sábia de entregar isso na mão de quem sabe? E falar, Senhor, eis-me aqui. Essa é a minha oração de hoje. Senhor, eis-me aqui. Me conduza aos caminhos que o Senhor trilhou para mim. Estou aqui disposta. Sonda meu coração, que eu estou aqui. Eu quero o que o Senhor tem para minha vida e para minha família. Amém? E esse foi o nosso devocional de hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.